Bom dia do maná do céu para você. Hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes 3:8, que fala sobre o tempo, né? Então, assim, é tão interessante, né, que quando o Senhor começou a falar sobre o tempo, logo eu já comecei a olhar, né, sobre os meus cabelinhos brancos, porque o tempo nos traz maturidade, né, traz marcas, traz recordações, traz momentos, traz experiência e traz crescimento, né? E só que aí o Senhor falou: não, hoje nós vamos falar sobre. Você vai focar na parte do tempo de amar, que hoje é tempo de amar. É tão interessante porque. E eu fiquei pensando, né? Mas eu vou ler primeiro. Fala assim, ó: tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aí o Senhor falando ao meu coração, mas você vai focar no tempo de amar. É tão interessante porque quando a gente fala do amor, né, o amor ele nos traz assim, né, ainda mais amanhã, né, que tá chegando o Dia dos Namorados. Mas não é só sobre isso, porque o amor se a gente voltar, né, tentar entender o que é o amor. O amor é tudo, porque o amor ele cura, o amor ele nos alegra, ele nos leva a viver algo novo. O amor ele nos faz rejuvenescer, né? E só que aí o Senhor falando sobre o amor comigo, que hoje, né, a porção de hoje é tempo de amar. Por quê? Porque aqui nesse versículo ele fala, né, que nós vamos ter nesse dia de hoje, nós vamos ter momentos que a gente vai amar, vai ter momentos que a gente vai aborrecer e talvez aborrecer alguém, e também vamos ter tempo, vai ter momentos de guerra. Talvez uma guerra dentro da gente, ou uma guerra fora, que alguém vai trazer talvez algo que vai nos trazer perturbação. Mas ele fala, né, ele conclui com um tempo de paz. E aí, né, pensando nesse versículo, o Senhor falou: mas você vai focar no tempo de amar. Por quê? Porque em todo esse momento que nós vivemos hoje, durante esse dia, no momento de que a gente talvez for, né, algo que nos aborrecer de fora, ou algo que estiver nos tirando a paz de dentro, e a gente for tentar, né, trazer para fora, a gente lembrar que hoje é tempo de amar, né? Tempo de amar. E aí, né? Mas o Senhor está nos lembrando que vamos viver esse momento do dia todo, não vai ser só de amor, vai ter momentos de aborrecimento, vai ter momentos de guerra, e talvez é uma guerra dentro de nós, é uma guerra que nós estamos nos questionando, ou por que eu combinei de fazer isso e não consegui, não concluí, e fica aquela guerra, e você fica, né, tentando, pensando, mas é uma guerra de dentro para fora. Mas o Senhor está falando, é tempo de amar. Se a gente se deparar com uma guerra dentro da gente, né, esse momento, minutos, né, que a gente vai viver hoje, né, essa fase, a gente tem que lembrar, mas o Senhor falou que é para eu focar no amor, que hoje é tempo de amar. E essa guerra ela vai cessar, porque o amor ele prevalece. Quando você começa a mudar o foco, né, falar, bom, é tempo de amar, por que eu estou perturbada? Por que isso está tirando a minha paz? Por que está essa guerra dentro de mim? O que está acontecendo? Porque o amor, ele prevalece. Se é tempo de amar, eu vou começar a mudar os meus pensamentos. Não, mas o Senhor me falou de manhã que é tempo de amar. Então não tem por que eu ter guerra. Qual é essa guerra que tá vindo? O que essa guerra tá querendo fazer? E se o Senhor tá falando que é tempo de paz, eu quero a paz, eu quero viver a paz. E aí o Senhor nos fala que nós vamos ter esses momentos hoje, né? Essas etapas, vai ter momento, né, de amar, vai ter tempo de aborrecer, vai ter tempo de guerra e vai ter tempo de paz. Mas o Senhor está falando, foca que hoje vai para o seu foco. O início, qual é o início? É tempo de amar. Porque se a gente, né, viver todos os momentos de tristeza e a gente fala, não, mas hoje é tempo de amar. Por mais que a gente esteja vivendo aquele momento que nos traz, que queira nos tirar, nos aborrecer, nos trazer guerra, nos tirar fora de si. Se a gente lembrar que o Senhor está falando hoje, o alimento que eu estou entregando para vocês, viverem hoje, é
tempo de amar. E a gente andar nesse caminho. Hoje é tempo de amar. Pode vir o que vier, eu vou viver porque hoje é tempo de amar. E as coisas vão sendo conduzidas no que finaliza esse versículo, tempo de paz, porque vai chegar a noite, você vai falar, eu tive momentos de guerra, eu tive momentos de aborrecimento durante esse dia, mas eu foquei no que o Senhor me falou, porque a palavra do Senhor, ele já nos está dizendo o que nós vamos viver durante o dia, mas ele já está dando a solução, ele já está dando um remédio pra gente, dizendo, ó, se você focar que hoje é dia, tempo de amar, que vai prevalecer o amor, você vai viver todas as coisas e vai chegar à noite e você vai ter a verdadeira paz, que é só ele que dá. É só ele já está avisando que nós vamos ter momento, porque ele fala que nós vamos ter tempos aqui na terra que vai ser de guerra, né? Mas ele está falando para hoje, para esse dia hoje, se você focar que é tempo de amar, você vai viver todas essas coisas e vai chegar à noite e vai ter a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. E aí, né, eu refletindo sobre isso, eu fiquei, né, assim, e o Senhor me trouxe algo bem simples. Que, sabe quando você vai preparar um alimento e você fala, isso não pode faltar. Isso não pode faltar na minha alimentação. E assim é o Senhor dizendo para nós, que não pode faltar o amor. Porque o que nós vamos viver hoje, o que nós precisamos hoje é lembrar que é tempo de amar. Se é tempo de amar, pode vir o aborrecimento, pode vir a guerra, nós vamos continuar amando. E aí nós vamos ter paz. Nós vamos finalizar o dia com paz. Assim também, né, trazendo uma outra reflexão, o Senhor me lembrando, né, sobre a água, que ao acordar, a primeira coisa que a gente, né, pensa é o que nosso corpo precisa, de água. Nós não podemos ficar o dia todo sem beber água. A porção do dia, assim, nós não podemos ficar sem beber água. E aí a água, ela faz o que? Ela nutre nosso corpo, né? Ela nutre nossa mente, ela é saúde, ela é vida, né? Ela é o nosso corpo, a maior parte é água. Então, é a mesma coisa, nós não podemos ficar sem água. E quando nós começamos a sentir sede, ou seja, está faltando. E assim o Senhor está nos dizendo, né? É a mesma coisa trazendo para o dia de hoje. Se a gente todos os dias viver praticando que é tempo de amar, nós vamos viver, porque isso o Senhor está falando que é a porção do dia de hoje, mas todos os dias nós vamos ter momentos, todos os dias nós vamos ter momento de amar, vai ter aquele momento de aborrecer, talvez nós vamos aborrecer alguém, mas nós precisamos, né, lembrar que se é tempo de amar, nós temos que amar mais, né, porque se nós praticar todos os dias que é tempo de amar, nós vamos viver o aborrecimento, nós não vamos deixar o aborrecimento tomar conta de nós e nem vamos aborrecer ninguém, porque quando a gente traz isso para dentro de nós, quando o aborrecimento vem, nos entristece. Se a gente lembrar que é tempo de amar, mesmo que o aborrecimento vir, né, que a guerra vier, a gente vai falar, não é tempo de amar, a gente vai devolver com amor. E aí nós vamos viver na paz de Cristo, na paz de Jesus, que nos dá todos os dias. Isso daqui o Senhor tá nos trazendo essa porção de hoje, mas é para todos os dias, porque Ele está dizendo é tempo de amar, né? Por mais que, né, a Bíblia fala que vai chegar tempo que o amor de muitos esfriarão, o Senhor está nos refletindo hoje, nos trazendo hoje essa porção, que é tempo de amar. E se a gente praticar isso, nós vamos viver cada dia mais vivendo a paz de Cristo, em meio a todos os tempos que nós vamos passar durante o dia, de aborrecimento, de guerra, né? Mas no final nós vamos finalizar com a paz, porque a paz, quem é o amor é Deus e quem nos dá paz é Deus. Amém? Vou fazer uma oração, né, para que o Senhor nos ajude, né, e continue ministrando nas nossas vidas nesse dia. Vamos lá? Orar comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, por essa manhã, por esse dia, por esse maná, Senhor, que o Senhor está nos fazendo, ó Pai, nos praticar nesse dia de hoje, ó Pai, que nós precisamos viver o tempo de amar, que é tempo de amar, Pai, mas que isso, Senhor, serve para todos os dias nas nossas vidas, que nós sabemos que todos os dias vai ter momentos de aborrecimentos, vai ter momentos de guerra, mas o Senhor finaliza com a verdadeira paz. O Senhor inicia falando, foca no amor, que você viverá a verdadeira paz. Assim nós queremos, Pai. Nos ajuda com o Teu Espírito Santo nos guiando.
ser com cada um, Pai, que vai ver que vai assistir esse vídeo e que possa, Pai, ser tocada como da mesma maneira que eu fui tocada por Ti logo cedo com essa reflexão, que é tempo de amar. Que podemos praticar todos os dias, lembrando que pode vir todos os momentos, todos os tempos, mas se a gente focar no amor, nós vamos viver a verdadeira paz, que excede todo entendimento. Assim eu oro e já te agradeço. No nome que há poder, no nome de Jesus. Amém.